meus irmãos e irmãs, muito bom dia para todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 do capítulo 6, né? Sobre que trata da vida espírita. E vamos falar a respeito dos sons para o espírito. É o que nós vamos tratar hoje. No vídeo anterior vocês viram a questão da visão para o espírito. Foi dito, e vocês já estão sabendo, que o espírito vê por todo o seu ser. Então vamos ver agora como é a questão dos sons, como é que os espíritos ouvem, né? Sempre lembrando que o que eu falar aqui se aplica primordialmente aos espíritos superiores. Tem espírito numa condição tão ruim do lado de lá no plano espiritual que ele nem vê nem escuta nada, tá? Isso depende do grau de evolução em que está o espírito. Agora o espírito está tão coitado, tão atrasado, tão vítima de suas imperfeições, está sofrendo horrores, que está lá sem ver nada, sem enxergar nada e sem ouvir nada mesmo, tá? Então, em princípio, tudo que falar aqui, podem ter certeza, aplica-se aos superiores, aos espíritos superiores, ou que já estão numa escala bem maior. Eu não quero dizer que para enxergar, para o espírito ver ou ouvir, precisa ser de Jesus Cristo para lá, não é nada disso. Só estou dizendo, aqueles que estão em situação difícil podem também, no plano espiritual, estarem lá privados da visão, da audição, e vai por aí afora, tá bom? Muito bem, mas antes de continuar, não se esqueçam aí, tá, gente? Ó, primeira coisa que eles vão fazer, aperte esse botãozinho aí de inscrever-se. Apertou, né? Muito bom. Agora o inscrito. E depois vocês compartilhem à vontade para esses estudos chegarem ao maior número de pessoas. Muito bem, na pergunta 249, desse livro aqui, o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre os espíritos. Percebe os sons, quer dizer, o espírito percebe os sons? E a resposta, sim. Percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos, ou seja, os nossos sentidos, por melhores que eles sejam, visão, audição, olfato, paladar e tato, por mais apurados que sejam isso aí, ainda são coisas obtusas. E o que é verdade mesmo? Porque quando a gente vai chegando a uma certa idade, a vista enfraquece, você não enxerga mais nada, o seu paladar também diminui, o seu tato e muitas outras coisas, né, que compõem o nosso ser, vai desaparecendo. As forças físicas, tudo vai por aí fora. Com os sentidos, não é diferente, tá bom? Agora, no plano de lá, é diferente também. Os espíritos vêm com muito mais profundidade e ouvem também com muito mais profundidade. Sons aqui, por exemplo, que nós sequer imaginamos que existem, eles podem ouvir. Por exemplo, tem um animal na Terra que se chama cachorro, todo mundo conhece, todo mundo tem um cachorro em casa. Existem sons que a gente não ouve, que ele ouve, embora também escuta sons que a gente escuta, né? Por exemplo, tem cachorro que não pode ver assim, um estouro de um rojão, uma coisa de São João, uma coisa assim, ele corre cedo debaixo da cama, porque aquilo fere tanto a audição dele que ele apavora. E tem para ele também outros tipos de sons que a gente não capta e ele capta. Isso a gente deduz disso aí claramente que é pelo fato de ser ali um princípio inteligente, ainda a caminho da evolução para se tornar algum dia um espírito humano, né? Então ele tem esses sentidos aí bem mais aflorados por uma questão de defesa, de preservação de si mesmo, porque nós já espíritos prontos e acabados, né, com o nosso livre-arbítrio, nós temos algo poderoso que se chama inteligência. E, lamentavelmente, né, muitos de nós usamos o nosso cabedal de inteligência para o mal, né? Mas, então deve ser por isso que o cachorro, por exemplo, ele escuta sons que nós não escutamos. Porque nós não precisamos escutar um som, né, infrassom, por exemplo, não precisamos escutar. Porque o que surgir, a gente sabe de se defender, a gente se defende. Mas aquele animal não. Então talvez seja por isso, né? Então que ele tem esses sentidos bem assim, bem aflorados, vamos dizer. O paladar de um cachorro, o olfato do cachorro, a visão dele também e a audição, talvez já estão assim bem, até melhores do que o nosso.
vamos assim dizer, de uma certa forma. Por exemplo, o faro, o olfato de um cão. Eu não sei quantas vezes superior ao nosso, né? E outra coisa, ele sente o faro de alguma coisa e memoriza aquilo. Um ser humano que não precisa disso, porque já é ser humano, já tem os recursos da inteligência, o que ocorre? Ele não precisa memorizar um faro, certo? Se alguma coisa vier surgir que ele precisa tomar alguma atitude, não precisa que ele fale. Ele toma porque ele já sabe como, ele já raciocina, ele já sabe como agir. Nós, humanos, já somos assim. E os animais, nessa caminhada evolutiva, progressiva e constante, eles têm apenas esses recursos mais apurados para se defenderem, né? Então está bem claro para vocês aí, os espíritos, eles ouvem sons imperceptíveis para os nossos ouvidos, ou melhor, para os nossos sentidos obtusos. Então estamos longe ainda da perfeição nesse sentido aí, beleza? Kardec fez outra pergunta assim: no espírito a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Para lembrar do vídeo anterior, a faculdade de ver está no todo. O espírito é como uma lâmpada, como uma luz que está dentro de um corpo luminoso. Ele vê por todo o seu ser. Ele não precisa de 2 olhos localizados, nenhum ponto dele, né, para ver. Claro está que se você enxergar um espírito hoje, se você de uma hora para outra, ou se você tem evidência e conseguir ver um espírito, você o verá desse jeito, com 2 olhos, tem nariz, tem boca, tem orelha, tem tudo. Mas isso não quer dizer que ele precisa daqueles 2 olhos para ver, que ele precisa daquele nariz para cheirar, ou dessas 2 orelhas aqui para ouvir. Tá dando para entender aí, meus irmãos? É desse jeito que funciona a coisa. Estamos falando de espíritos que já estão de um nível evolutivo muito bom. Então, finalizando esse trecho, Kardec fez o espírito, ainda respondendo essa questão lá, essa subpergunta, no espírito a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Ele falou assim, ó: todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Isso nos diz simplesmente o seguinte: qualquer espírito que esteja lá com essas faculdades plenas em todo o seu ser, amanhã ele precisa reencarnar, vai tomar um corpo igual a esse. Ele vai precisar disso aqui, né? Ele vai precisar aqui desses 2 olhos, dessas 2 orelhas, dessa boca para falar, tudo isso aí. Pura e simplesmente, normal para ele. Mas, o dia que ele desencarnar, ele deixar o corpo que ele teve que tomar por algum motivo, ele simplesmente não vai precisar mais. Volta àquela sua condição de espírito já bem adiantado, que ouve, que vê, que sente por todo o seu ser. É para esse ponto que nós estamos caminhando. Na pergunta 250, Kardec disse assim: constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Constituindo elas, ou melhor, vou repetir, devagar. Pergunta 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Então, o que quer dizer? O espírito pode subtrair essas percepções auditiva, de visão, de tudo mais? Ele pode subtrair, já que tudo isso está nele? Nós não falamos que ele vê por todo o seu ser? O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu às vezes não quero enxergar algo, eu viro meu rosto, não enxergo. Se eu não quero ouvir alguma coisa, tem pessoas que conseguem atingir, por exemplo, até um grau de concentração. Ele pode estar no meio de 100 pessoas falando que ele não escuta. Ele só escuta o que ele quer. Ele tem sua atenção focada. Mas isso é muito difícil, né? Então, se você está numa multidão de gente, você ouve de tudo. Mas e o espírito que ouve, que vê por todo o seu ser? Como é que fica isso? Se tiver alguém ali falando mal de outro ali, fofocando, falando besteira, nós perdemos muito tempo com isso, né? Fofocando, fofocalizando a vida dos outros.
um espírito pode subtrair e não ouvir isso aí? Que pergunta interessante, né? A resposta foi assim, olha, o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Olha bem, o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e em particular, com referência aos espíritos elevados. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, ou seja, ouvem e veem aquilo que não querem ver, né? Veem aquilo a seu mau grado, aquilo que não quer ver, e ouvem também a seu mau grado aquilo que não quer ouvir. Ou seja, mesmo sem querer, esse mau grado aqui. O que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento. É aquela história, muitas das vezes a pessoa, um criminoso que está sendo julgado, está ouvindo uma sentença ali, ele não quer ouvir aquela sentença de jeito nenhum. Para ele aquilo é o maior absurdo, a maior injustiça, né? Ele ser preso depois de ter matado umas 100 pessoas, o que é isso? Ele só estava nervoso, né? Então ele não quer ouvir nada daquilo. Um mau aluno na escola não quer ouvir uma reprimenda do professor. Um mau filho, um filho desobediente, também não quer ouvir uma reprimenda dos pais em casa. Mas ele não tem como evitar isso. Tá? Se alguém está chamando a atenção de um encarnado imperfeito por erros que ele vem cometendo, ele não vai conseguir evitar. Não vou ouvir isso. Ele vai pôr, não quero ouvir. Mas vai ouvir sim. Não vai conseguir, tá bom? Por quê? Porque ele é imperfeito e precisa ouvir. Precisa ver. Precisa sentir. Para aprender que ele precisa melhorar-se. Que ele precisa reformar-se intimamente. Então, o espírito encarnado, imperfeito, cheio de imperfeições, não tem esse privilégio aí não. Todavia, o mesmo ocorre com os espíritos elevados, né? Que eles só ouvem e veem o que eles querem ouvir. Mesmo podendo ver e ouvir por todo o seu ser. Ele passa ali, por exemplo, suponha um espírito de luz, num carnaval, vamos imaginar um carnaval, daqueles lá do Rio de Janeiro, daqueles bombers. Ele passa naquele meio ali e nem escuta aqueles sons. Aquilo não interessa para ele. Aquilo que interessa, que é alegria para todos nós ainda, a gente pula daqui, pula dali, e sai dali doidão, vai tomar uma daqui, uma cervejinha dali. Ele passa naquilo ali sem nada ver daquilo. Ele vê apenas as coisas que ele precisa ver. Ou seja, normalmente ele vai estar atento ali para evitar grandes desastres nessas festas que reúnem muita gente, essas festas carnavalescas, festas juninas, qualquer tipo de festa que normalmente as pessoas se excedem sem saberem. Ali estão grandes espíritos de luz preparados para ajudá-los, tá bom? Mas não participe daqueles folguedos, não. Eu fico por aqui, agradeço a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade, agradeço a vocês por estarem me ouvindo, por me ouvirem, peço a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.